Na mesma posição, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Na même position, toujours ça lecture a parole en Zambé. No segundo livro dos Reis, Na des Rois, capítulo 5, chapitre 5, versículo 8 a 14. verset 8 à 14. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado sua veste, mandou-lhe esta mensagem: por que resgate tuas vestes? Envia o homem a mim. Ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa do Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curará da lepra. Não são os rios Abana, Farfaro em Damasco, melhor do que todas as águas do Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas o seu servo lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quando ele apenas lhe diz que se lava e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A palavra do Senhor. Amen. Inclinamos nossas cabeças. Togumbi mituna biso. Deus Santo, nós entregamos esse momento nas suas santas mãos. Nzambe mo santo topesi moma ona A maboko no. Bíblia diz que o homem não viverá só do pão, Bíblia lobi ete mota ko mas viva de kana toda a lipate. palavra de Deus. Nena maloba ya Nzambe. Senhor, e por isso estamos aqui, Kolo yango tozawa. para ouvir a palavra. Pona koyoka Porque parole. a palavra é que dá vida. Parole ndepesaka A bomoi. palavra é que restaura. Parole A palavra é que restauraka. transforma. Parole bongo Pai laka. Santo. Papa mo santo. E a Bíblia acrescenta Bíblia bakisi. que tudo passará, Nyonso ekoleka. mas permanecerá para sempre a sua palavra. Me kotikala libela na libela maloba João na vem yo. confirmar Jean ye ko que no princípio confirmer. era a palavra. Lebandele ezalaki A palavra maloba. estava com Deus. Liloba ezalaki E a palavra panzambe. era Deus. Liloba eza Nzambe. E a palavra que criou todas as coisas, Maloba yango ekela biloko visível nyonso. e invisível. Visible pe É invisible. por isso, Senhor, nós agradecemos. Yango na biso nkolo to remercie Nesse yo. momento, Senhor, fala conosco. Ngonga oyo papa No lobela momento de biso. oração, Senhor, nos Na acompanha. moma libondeli papa acompanhe biso. Clamamos a Ti, Senhor, Biso tobeleli yo porque Tu nkolo. és a nossa força. Po ete yo oza makasi Tu na és a biso. nossa esperança. Yo ozali espoir na biso. Tu és, Senhor, a fonte da nossa Yo ozali vida. source ya bavi na biso Pai, nkolo. toma conta de tudo. Seigneur, rendre compte a E nyonso. confirma a Sua vontade. Confirme mokano na Nessa yo. tarde, pela Na glória do Seu pokwa santo lelo nome. po na gloire ya No nkembo nome na de yo Jesus mosanto na Cristo, kombo na assim Yesu. rogamos. Bo etobondeli. Amém. Amen. Tomemos nossos assentos. Tozwi bisika na biso. Aleluia. Amen.
Que Deus abençoe mais nesta tarde. Nzamba pambola liso na pokwa lelo. Eu estou aqui perante uma pessoa que é vencedora nesta tarde. Naza awa liboso moto moko Aquele que aza molongi na venceu a pokwa obra lelo. do inimigo Oyo Satanás. alongi misala enemi Satan. Alguém Moto que Deus oyo nzambe chamou nesta tarde nesse lugar abengi na pokwa lelo pe nesika para oyo. ouvir a palavra Mpona koyoka e parole. destruir as obras do inimigo Pe Satanás kobebisa misala enemi na Satan. sua vida, Na vi na yo. na sua Na casa ndako na e yo. na sua Pe família. na famille na yo. Aleluia. Amen. Amado, que o Senhor seja louvado. Balinga mikolo akumbama. Estamos aqui a partilhar o nosso tema, Tozawa tozokabola temi na biso. que é vinda a mim, Oyo ezali boye epai na todos que ngai. estão cansados e Bino oprimidos, bino nyonso bozoya kolemba pe oprime. eu vos aliviarei. Nga na kotia bino na kimia. Amado, ontem Bien-aimé lobi. partilhamos a To palavra do partage aqui Senhor parole ankolo. no livro de Mateus, Na livre Matthieu. no seu capítulo 11, Na chapitre 11. versículo 27 a 28. Verset 26 a 28. O texto é aquele que nós acabamos de explicar. Texte yango biso tosili ko Mas lá expliquer. em cima, Jesus Cristo no 27 diz uma coisa. Mais likolo kuna Yesu Kristo na 27 alobi Ele likolo diz: kuna. todas as coisas Alobi ete biloko nyonso me foram dadas. epesamela ngai. É por isso Yango wana eu venho confirmar nga na koconfirme. que ninguém pode conhecer ao Pai Moko ta koyeba papa. se não foi o Filho. Soki koyeba mwana E te. ninguém não pode conhecer o Filho Moko ta koyeba se não foi mwana. o Pai. Soki te papa. E ele acrescenta: Ya bakisi susu. vinda em mim, Boye pai na todos que ngai. são cansados Vous tous qui êtes e chargés, oprimidos, eu vos fatigués. aliviarei. Nga na kopesa bino kimia. Amado, Balingami. ontem começamos a explicar uma coisa. Lobi tobande ko expliquer loko moko. Que Jesus se chegou ao ponto de dizer essa coisa. Yesu akomaki na point ya koloba eloko oyo. É por isso ele viu, é porque viu a atitude das pessoas. Eza po ete amonaki atitude ya A bato. pessoa estava com cheio de problemas, Bato batondisamaki na baproblème. mente cheia de pensamentos, Moto etondisamaki na makanisi. coração cheio de problemas, Mitema etondisami na baproblème. mas eles não sabiam o que fazer. Me bango bayebaki te nini basala. Procuraram a solução, Balukaki solution. mas o governo não pode dar a solução, Me bakokaki jamais kopesa bango porque eles solution. estavam dominados Po ete bazalaki domine embaixo do poder na se ya nguya dos romanos. ya baromain. E naquela época, Na epoki wana hipocrisia reinava muito, hypocrisie bandai korenye mingi. porque era o momento da lei. Ezalaki moma ya E loi. havia certas coisas Ezalaki na makambo que mosusu o povo já estava cansado, oyo peple balembaki mas deja. não tinha como encontrar a Me solução. bazalaki na lolenge te mpo bakuta solution. Agora Jesus está presente. Yesu amimonisi Diz: todas as coisas alobi biloko nyonso foram entregues a mim. epesamela ngai. E ninguém Moko te conhece ao Pai, oyo ayebi papa a não foi o Filho. soki ayeba te mwana. E ninguém conhece o Filho, Moko te ayebi a não mwana foi o Pai. soki papa te. Isso significa o quê? Oyo ezolakisa nini? Autoridade em Autorité cima de todas as coisas likolo ya biloko nyonso me foi entregue. epesameli ngai. Então, Na bongo eu vos digo: ngai nazoyebisa bino se alguém soki moto quer conhecer o Pai, alingi ayeba papa primeiro tem que conhecer o Filho. liboso esengeli ayeba mwana. E se alguém quer conhecer o Filho, Soki moto alingi ayeba mwana tem que ter conhecimento do Pai. faza na boyebi ya Mas papa. quem pode dar Nani conhecimento? oyo akoki Ou kopesa quem boyebi? pode esclarecer Nani oyo akoki claramente koclarissir quem é o clairement Pai? nani oyo aza papa Só pode ser o Filho. ekoki kozalaka nde mwana. Porque o Filho Po ete é mwana aquele que apareceu aza oyo fisicamente. amonanaki É physiquement aquele aza oyo que todo mundo viu. ete bato nyonso bamonaki Mas ninguém nunca viu o Pai. me moko tamona papa. E agora? Sikoyo Para conhecer o Pai, mpona koyeba papa tem que conhecer primeiro o Filho. esengeli oyeba liboso Porque mwana. o Filho Po ete é mwana que tem intimidade. ye nde aza na É intimité, que tem ye conhecimento. nde aza na É boyebi, aquele que conhece o aza oyo segredo. ayebi mabomba do mi ya papa. Aleluia. Amen. Ninguém pode dizer neste mundo Moko te koki koloba na mokili oyo que conhece a Deus ayebi nzambe sem, portanto, conhecer primeiro Jesus Cristo. sans koyeba liboso yesu kristo. Porque Po ete Jesus Cristo yesu kristo é aquele que vem do céu. aza oyo aye na likolo, É o pão vinda do céu. aza lipa oyo euti É likolo, aquele que desceu do céu. aza oyo Então, akitaki na quem likolo, conhece o segredo do céu, oyo ayebi mabomba tem na que ser likolo, alguém que vem do céu. esengeli ye azala moto ayebi é por likolo. isso ele começa a explicar essas Yango coisas. wana abandi koexplike makambo oyo Porque quem vem do céu po ete oyo aye melhor likolo o Pai.
Ele ayeba na conhece o papa segredo do céu. ayebi malamu mabomba mi ya likolo Então, ele que pode explicar ye nde mutu akoki koexplike o segredo do Pai. mabomba mi ya papa. Aleluia. Amen. É por isso ele chama. yango wana ye azobenga Imperativo, ele diz: vim de mim. alobi ete boya epai na ngai boya epai Vocês na que ngai são cansados, bino oyo boza bino ya kolemba encarregados, mpe boza charge eu vos darei o nga repouso. nakopesa bino repos. O povo estava cansado, Peuple alembaki porque não sabia o que caminho bayebaki te nzela virá o nini socorro, oyo o que bakoki caminho kosekorir bango virá a solução. nzela ni solution ekoya. Mas Jesus me yesu aparece como a solução. amonanaki lokola Chamando solution a todos. abengi Diz: banso aproximem, alobi bopusana vinda em mim. boya epai na Vocês ngai que são carregados. banso boza charge. Amados, bien aimé hoje estamos a chorar. lelo tozolela Israel estava embaixo do poder do romano. israel ezalaki na se ya Embaixo domine do poder ou do domínio dos romanos. na se ya domine na baromai E com esse sofrimento, na souffrance oyo ele não tinha como fazer. bazalaki na lolenge te basala Não tinha como sair. bazalaki na lolenge te babima Mas a solução estava lá. mais solution ezalaki wana E ninguém sabia. moko te ayebaki Ninguém deu conta. moko te korendre compte. Amado, bien aimé o tempo que o filho de Israel fizeram tant oyo bana israela basalaki no Egito na egypte era muito tempo. ezalaki vraimen batango ebele Mas choraram muito. balelaki mpe Estavam mingi cansados do balembaki trabalho esforçado. na misala Todos force os dias mikolo nyonso chorando, kolela clamando. kobelela Mas não havia solução. mais solution ezalaki te. Mas a Bíblia diz: mais bible elobi Deus nzambe chamou alguém. abengaki O moto nome de Moisés. na kombo ya mose. E Moisés mose foi o libertador. azalaki Alguém que trouxe mokangola a solução. moto oyo Alguém que ayaki na Deus solution usou moto oyo nzambe para asalelaki que a libertação possa entrar na vida desse povo. po ete délivrance ekoka kokota na via libota oyo Porque o povo chorou durante po ete 430 peuple anos. balelaki pendant 430 ans Não são 40 anos. eza 40 ans te Hoje há país quando faz 40 anos. lelo eza mapesi oyo Na asali 40 ans dependência muito na chora. dépendance mingi balelaka Talvez na ditadura muito chora. ntango so na tutati bato mingi Mas esse povo balelaka fizeram mais 430. peuple oyo bazalaki 430 ans Não havia ninguém ezangaki para moto poder lhe tirar lá. po etakoka kobimisa bango kuna Mas Deus me nzambe conhecia esse povo. ayebaki libota oyo amen Deus nzambe sabia quem era esse povo. ayebaki banani libota oyo E no bazali tempo certo, na temps oyo esengelaki Deus diz, nzambe alobi eu tenho ouvindo, nga eu nayokaka tenho visto nga namonaka o sofrimento, o pasi o choro do meu povo. kolela libota na ngai Mas agora eu desci amen mesiko nga na kiti para libertar esse povo. po ete natangola libota oyo gloire Para a jésus enxugar as po lágrimas ete desse povo. napangusa pinzoli ya libota oyo amen Deus desceu nzambe ye moko akitaki para resolver esse mpo na assunto. koresoudre likambo oyo E Israel israela estava cansado, balembaki chorando. kolela Mas, amados, estavam Mais bien-aimé, cansados com os problemas. bazalaki vraiment kolemba na baproblème Escravatura. na bowumbu O diabo estava reinando naquela diable altura. abandaki kokonza na Brincar ntango com a wana vida do povo. kosaka na via bapeuple Mas não tinha ninguém. mais ezangaki moto Porque o diabo estava a dominar. po ete diable abandaki kokonza Mas Deus mais nzambe preparou alguém abongisaki para moto tirar esse povo po ete da alongola escravatura. libota oyo na bowumbu Eles estavam cansados, bango balembaki chorando. kolela Mas alguém apareceu. mais moto moko amonani Diz, alobi vinde a mim. boye epai na ngai Todos que estão cansados, bino nyonso boza ya kolemba todos que estão carregados, bino nyonso boza eu vos charge darei repouso. nga nazopesa bino repos E essa pessoa moto oyo é Jesus Cristo. eza yesu kristo E amen vem e trazer a solução. ayeli yo vida solution desse povo. ayaki na solution na via libota Mas oyo olha agora o que mais aconteceu. tala esike oyo esalamaki Quando Jesus está dizendo, ntango yesu azoloba todas as coisas biloko nyonso me foram entregues. epesamela ngai O poder nguya de lá no céu kuna na e likolo aqui na terra awa na mabele estava na mão de Jesus. ezalaki na maboko ya yesu Está até agora na mão de Jesus. eza ti sikoyo na maboko ya É yesu por isso ele diz: yango wana se yalobi você quer a ajuda do Pai, soki olingi lisungi ya papa primeiro tem que conhecer o Filho. liboso esengeli oyeba Primeiro tem mwana que colaborar com o Filho. liboso fo kolabore na mwana colaborar com o filho, soki okolabore na mwana ali você terá ajuda. wana epai yo kozwa Você vai lisungi encontrar solução. yo kokuta naquilo que solution você está na procurando. oyo ozoluka Ali, wana o Pai Papa. vai falar contigo. akosola na yo Não é
é por causa da estátua. eza mpo na ntina te Caminho de bikeko uma estátua eza te qualquer. na nzela moko ya bikeko Não é songolo por intermédio de um santo qualquer. eza na nzela moko ya sente Só por oyo esongolo intermédio de Jesus Cristo. amen eza nde na nzela É ya onde yesu que nós kristo encontramos, epai biso encontraremos tokoti a solução. epai biso tokoti Ajuda. solution ya lisungi Agora aqui, awa sikoyo muita gente está carregada. bato ebele baza charge Muita gente está carregada. bato ebele baza Muita charge gente está cansada. bato ebele si Com a situação que balembi estão passando na na situation família. ezoleka na famille A situação que está passando na tua casa. situation ezoleka na Você ndako já na está yo aborrecido. yo solembi na yo Porque é po demais. ete eleki E agora você não sabe yo siko oyebi te onde encontrar solução. epai nini okoki kozwa solution Jesus diz: yesu alobi 14 dias. 14 jours Vinde a mim. boye epai na Você que ngai está cansado. yo oyo oza ya kolemba Você que já chorou muito. yo oyo osoleli mingi Você que já está cansado yo dos oyo trabalhos solembi forçados. na misala Com os force combates das hostes da na tua família. bakomba ya bisibimesa famille na Então yo vem me entregar essa carga. eyelanga mikumba Eu oyo vou te dar repouso. ngai nakopesa o repos Aleluia. amen Temos muitas lutas. toza na bitumba ebele Amado, bien aimé nas nossas famílias, na bafamille na biso existem pessoas que batem peito. eza na bato babetaka tolo Aqui nesta família, awa na famille oyo ninguém pode sair moko te akoki kobima se eu não dizer alguma soki coisa. ngai nalobi te likambo moko Mas olhando essa pessoa, me kotala moto oyo nunca criou akela nanu te nenhuma folha. ata fei Nunca criou alguma coisa neste mundo. akela nanu te eloko moko ati na Mas mokili oyo porque entrou no mundo das me po trevas, ete akoti na mondo agora quer asoloka bater peito. alingi abeta tolo Porque po ete ele se tornou servo do Satanás yakomi mosali ya satan para poder brincar com a nossa vida. po ete asakana na bavi na biso Mas ele falou, me ye alobi ele declarou. ye adéclaré Mas me existe uma palavra amen eza na liloba que está moko em cima da palavra oyo eza dele. likolo ya maloba na ye amen É a palavra de Jesus. eza maloba yesu É por isso Jesus diz, yango yesu alobi venha, yaka não tema. kobanga te Essa pessoa diz que tem poder. soki moto alobi kaza na nguya Mas uma coisa que vou te me dizer, eloko moko nakoyebisa yo todas as coisas biloko nyonso foram entregues a mim. epesameli Então ngai você só aproxima. yo pusana ndeka Pega essa carga, zwa charge me oyo entrega. pesa ngai Eu vou te dar o tempo para você nga nakopesa descansar. yo tempo Eu ete vou yo te dar pema tempo para você nakopesa yo repousar. tempo ete yo repose Aleluia. amen Amados, bien aimé tantas coisas, makambo ebele muito sofrimento. esouffrance eleki Hoje, lelo podemos fazer a manifestação, tokoki kosala manifestation podemos falar, tokoki podemos koloba ofender. tokoki kofinga Mas o governante mais gouvernement também ele tem limites. bango mpe baza na limite Porque ele vai fazer po ete ya kosala aquilo que ele pode oyo na yakoki sua alcance. na oyo yakoki Mas há certas coisas eza na makambo mosusu nós precisamos de pedir a intervenção do amen Altíssimo. amen biso toza na bosenga tosenga intervention A divine intervenção do Altíssimo. intervention oyo aleki na Porque o likolo Altíssimo oyo aleki na Ele likolo criou o presidente da yenda República. kela président de la Ele criou os république ministres. yenda créa Ele baministre criou os yenda pastores. kela bapasteur Ele criou os yakela apóstolos. bapotre Deus é que criou mesmo zambe Satanás. yemda sala ti satan Então a palavra liloba que pode trazer a oyo solução koki koya na seja solution em cima da palavra do ezala governante, likolo seja ya em cima parole da ya palavra do bagouvernement Satanás, eza likolo ya parole ya é a satan palavra de amen Deus. eza liloba nzambe É por amen isso Deus oyo diz, yango wana nzambe alobi venha, oyo yaka aproxima, pusana eu vos darei ngai nakopesa o bino repouso. kimia Não tema, kobanga te mas confia em Deus. konfiene na nzambe Porque o homem po ete moto tem limitações. aza na balimitation Pode falar talvez akoki koloba ntango mosusu por causa da falta da possibilidade. mpo na ntina bozangi possibilité Ele pode não cumprir. yakoki mpe Mas kokokisa te Deus não. me nzambe te Deus amen não é o ser nzambe humano. aza être humain te Deus é criador de todas nzambe as aza coisas. mokeli ya E biloko a Bíblia nyonso diz, biblia elobi nele nada é epai na impossível. ye rien n'est possible Aleluia. É por amen isso ele lança esse apelo. yango wana azolansa appel oyo Porque o Pai po ete papa é que tem a última palavra ye a nde dizer moto na aza na nossa vida. liloba suka po aloba na O bavina Pai é biso que criou papa Satanás. moto akela O satan Pai é que criou papa os moto anjos. akela baange O Pai papa é que criou ye nde akela todas as autoridades. baautorité nyonso Porque aqui no mundo, po ete ana mokili para reinar, mpo na okonza mesmo que você se entregou depois ao diabo, atake yo mipesi nsima diable mas saiba me yeba que a autoridade que você vai reinar aqui autorité oyo okorenie nango awa vem de Deus. eyuti epa Deus nzambe não permitir, soki nzambe atiki te mesmo Satanás não vai permitir, não vai dar certo. ata sata mpe kosimba te
É por isso yango wana Deus nos chamou. nzambe abengi biso É por isso 14 dias. yango 14 Nós jours queremos falar. biso toli toloba Nós queremos biso declarar. toli todéclare Nós queremos quebrar biso toli tobuka as obras do inimigo misala Satanás. enemi satan Então Jesus Cristo yesu kristo está presente. aza na Está présent disposto aza dispose para te dar o que po você quer, napesa yo oyo para te olingi responder. po tayanola Ele yo está disposto ye aza para dispose entrar na tua po luta. takota na bitumba na yo Porque Ele é a palavra po ete viva. ye aza maloba bomoi Ele é a palavra que ye aza se faz carne. maloba oyo esala Ele é nzoto a palavra ye aza que maloba vem do céu. oyo ewuti likolo Ele que conhece o ye nda segredo do yebi céu. mabomba bya Ele que likolo conhece o ye segredo nda da yebi terra. mabomba bya Ele que mabele conhece ye nda todo o segredo yebi mabomba mini neste nyonso mundo. na mokili oyo Aleluia. amen Mas hoje mais lelo estamos a continuar. tozokontinue Mas vamos falar um pouco mais tozolobela mwa moke de um subtema. ya suteme moko Todo rio rivière nyonso não é Jordão. eza jourdain te Todo rio não é rivière nyonso Jordão. eza jourdain te Aleluia. amen Ali nós ouvimos wana biso toyoki a história de Naamã. histoire ya nama Você não vai escrever rio, soki okokoma pode rivière escrever te toda a água, não é Jordão. okoki kokoma mai nyonso eza jourdain te Ok. ok Naamã nama aman era um general. azalaki général Ele vivia na Síria. abandaki koviva na syrie Ele lá, kuna onde trabalhava epai abandaki e kosala vivia. mpe abandaki kofanda Mas a Bíblia diz, me biblia ekoloba um dia mokolo moko eles foram atacar Israel. bango bakaki koatake israela E quando atacaram ntango Israel, batekaki israela ele levou uma menina yamemaki jeune fille moko no cativeiro. na cativaire Ele levou como a escrava amemaki lokola para mowumbu ficar na casa dele, po ete azala na ndako na ye para servir a mulher. po ete aservir mwasi E a Bíblia diz, bible elobi esse Naamã aman era leproso. azalaki moto ya maladi ya maba E a Bíblia declara bible que ezodeklare no seu exercício ete na mapinga na ele ye sofreu muito com essa doença. yanyokwami mingi na ntina maladi Estava oyo cansado alembaki com essa doença. na maladi Não oyo tinha como encontrar a ezalaki na solução. lolenge ete azwa solution Procurou todas as formas. alukaki balolenge Foi na nyonso medicina. ake na medecine Como a pessoa que tinha dinheiro lokola moto azalaki na mbongo poder azalaki na financeiro. nguya financier e que tinha influência azalaki na influence no seu país, na pays na ye mas não encontrou uma me solução. akutaki solution te Mas um dia, me mokolo moko essa menina jeune fille oyo que vivia na casa oyo dela, abandaki kovivre na ndako na a ye escrava, o mowumbu diz alobi a mulher dela, alobi epa mwasi na ye diz chefe, alobi chef essa doença maladi oyo que chefe está sofrendo, o chef ozonyokwama nango se chegar na minha terra, soki okomi na mabele na ngai ele será curado. ya kobika A mulher assustou. mwasi ekosutuka Diz o quê? alobi nini Ele diz lá, alobi kuna tem lá um profeta. eza kuna na E prophète quando ele chegar lá com soki essa yakomi doença, kuna na maladi oyo ele será curado. ya kobika E a Bíblia diz bible elobi que a mulher ete mwasi informou ao seu marido. ainformaki mobali na ye Mas Naamã como me amani era lokola alguém azalaki que moto tinha possibilidade, azalaki na makoki que trabalhava no governo, abandaki kosala na era um gouvernement diplomate, azalaki diplômé diplomate, diplomati sim, diplomate, Diplomate. Quer dizer, alguém aza moto que reinava, que oyo tinha abandaki korenie poder. oyo azalaki na nguya Ok, então ele tinha capacidade azalaki na de se makoki deslocar, mas para se ya deslocar, kose déplacer mais pas déplacer não pode se deslocar como qualquer um. akoki kodéplace te lokola moto nyonso Aleluia. amen É como um ministro, eza lokola ministre Dessa moko nação. ya nation oyo quando está se deslocar, ntango azose déplace para ir exemplo no país vizinho, po ete akende exemple na pays voisin como alguém lokola moto tem patente oyo aza na no bapete governo, na gouvernement então não pode se deslocar como qualquer um. akoki te kose déplace lokola moto nyonso Ele vai andar ya com kotambola passaporte diplomático, passeport ya diplomatie tem que andar como alguém esengeli atambola que tem lokola moto poder, oyo aza na nguya autoridade mpe de outra autorité nação, ya que nation vai mosusu visitar outra nação, oyo outra nação. akovisite nation mosusu Então a passagem, passage na ye mesmo dessa pessoa atake ya moto que oyo tem patente, oyo aza na ele bapete não passa no ya caminho. koleka te na Todo nzela mundo passa na oyo aeroport. bato nyonso balekelanga Ele na tem aéroport uma porta ye aza na porte que é moko destinado para oyo ele. eza destine pai na Passar ye lá naquele po ete caminho, aleka wana na para ir nzela entrar wana no voo. po ete akende kokota Então, na Naamã, avion como é general, ama loko azalaki era général uma pessoa que azalaki moto trabalhava moko abandaki kosala ao lado na do rei ngambo da Síria. ya roi ya syrie Então fizeram uma carta basalaki mokanda
A diplomacia tem que reinar. Diplomatie Tem que sengele funcionar. régler. Et sengele fonctionner. Escreveu uma carta. Akomaki mukanda. Mandou no rei da Síria. Atindaki na roi Syrie. Eu vou mandar lá Ngana o meu komtinda kuna. general Général nanga. que tem a doença da lepra Waza na malade ya para maba. você lhe curar. Pwete yobikisa ye. Então o rei o rei Roi. tem que fazer a quem tem que se comunicar. Et sengela se communiquer ba roi ba mibale. E a Bíblia diz, Bible lobi. quando essa mensagem chegar no rei de Israel, Tango message ekomaki na roi Israël. o rei ficou furioso Roi yokaki kanda. e rasgou as suas vestes. Apasolaki manto na ye. Será que eu sou Deus Est-ce que ngana para zanzambe? curar esse homem? Pwete nabikisa moto yo. E a Bíblia diz, Bible lobi. quando o Eliseu Tango Élisée ouviu essa mensagem, ayokaki message oyo. ele diz ao Ya rei, lobi pa ya mas roi. por quê? Mais pona Por nini? que rasgar os teus vestes? Pona nini kopasola manto na yo? Manda essa pessoa aqui. Tinda moto oyo awa. Ele saberá Ya que koyeba. em Israel Ete na Israela. existe Deus Eza na poderoso. nzambe moko puissant. Em Israel E na Israela. há profeta de Eza Deus. na mosakoli moko ya nzambe. Aleluia. Amen. Isso foi algo que foi dito. Yango ezalaki E eloko a elobamaki. Bíblia diz Bible lobi. quando o Naamã Tango Naamani vem, ayaki. lhe mandaram diretamente lá até na porta da casa Batindaki do ye profeta Eliseu. directement tina porte ya Élisée. E quando ele chegou lá, Tango yakomi kuna Eliseu não se quer sair. Élisée abimaki ata te. Só mandou mensageiro Atindeka para bamessager dizer no Naamã, mpona koloba epa Amani vai, kende banha 7 vezes sokola 7 fois no Rio Jordão na rivière e Jordan. você será purificado da tua Yo lepra. kozala purifie na maba na yo. E o homem ficou indignado, Moto akomaki indigne começou a dizer, abandi oloba. eu pensava Nga na bande que ele vai kokanisa saindo, eke yakobima ele vai invocar o seu Deus, yako koinvoke colocando nzambe a na mão ye em cima dessa kotia lepra loboko kasa maba oyo e invocar o seu Deus mpe koinvoke nzambe na para ye eu ser curado. po ete nga na bika. Mas ele me manda para Me ye banhar 7 azotinda vezes azotindaka na no sukola Jordão. 7 fois na Jordan. E a Bíblia diz, Bible lobi os trabalhadores dele batravailleur na ye disseram, chefe, balobi chefi o profeta não mandou uma coisa dura para você fazer. mosakola tinda eloko apasi te po ete yosala. Só diz para você banhar 7 Alobi vezes. kaka yosokola kaka E se 7 por fois. acaso ele te mandou fazer uma coisa grande, Soki aye Você não poderia aceitar? yo olingi kondima te então ele obedeceu. ya tosaki. Quando foi no Jordão, Ntango ake na Jordan entrou 7 vezes akotaki 7 fois. e a Bíblia diz que foi Bible purificado. lobi azalaki purifie. Aleluia. Amen. Mas nós queremos entrar na Mais mensagem. biso toli tokota na Temos message poucos minutos, toza vraiment na minute ya mas moke vamos entrar na mais oração. tozokota na bapriere Porque estamos de jejum e po ete toza oração. na gene Temos que e orar. priere esengeli tobondela. Primeiro estamos a ver a menina. Liboso tozomona jeune fille. A menina Jeune fille não citaram nome, batangaki kombo te mas a Bíblia diz que mais era Bible uma lobi escrava. yazalaki mobumbu. Agora, olhando a menina como uma mulher, Kotala jeune fille lokola estamos mwasi a ver a imagem da igreja. tozomona image église Quer dizer, elingi oloba a igreja église levou a mensagem ememi message e pelo intermédio na de nzela seus ministros ya baministre na para ye falar mpona baloba do Naamã que era sírio, namani azalaki siri que lá oyo ete kuna existe homem de Deus eza na bato na Existe nzambe Deus poderoso eza na nzambe puissant que tem capacidade oyo aza na de makoki transformar ya a tua situação, kobongola de situation na yo transformar a ya tua vida. kobongola vi na yo. Aleluia. Amen. E eu vim te confirmar nga na ye kokonfirme yo igreja, ete na église aqui awa existe Deus eza na todo-poderoso nzambe mokolo dieu de que tout tem puissant capacidade oyo aza na makoki de curar, ya de kobikisa purificar a amen tua vida. ya kopurifie vi na yo amen 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 Aleluia. amen. Jesus Cristo Yesu tem esse Kristo poder aza na nguya de oyo purificar, ya de kopurifie curar a tua ya vida. kobikisa vi na yo Pouco jésus. importa o tempo que você passou com a etali situação que você teta oyo Mas ozolekisa na Jesus situation mais yesu tem kristo capacidade de aza na transformar. makoki ya kobongola de apagar primeiro os teus pecados, aboma liboso masumu na yo de purificar a tua vida nsima petola bomoi na yo transformar a tua mpe situação. abongola situation na yo amen Aleluia. amen oh jésus amen. Segunda coisa, eloko ya mibale falamos que a mulher, a menina, tolobelaki ete jeune fille representa a igreja. azorepresente église Mas a igreja mais église tem uma mensagem. eza na message A mensagem que a igreja message traz oyo église eza nango é a mensagem da purificação. eza message ya A kopetolama mensagem de transformação. message ya transformation Porque quem acredita em po Cristo ete oyo andimeli kriste como Senhor e lokola Salvador seigneur mpe sauveur será purificado. aza purifie. Jesus Cristo
Yesu Kristo vai apagar akoboma os teus pecados. masumu na yo. Jesus Cristo Yesu Kristo vai tirar a tua lepra. akolongola maba na yo. Porque a Amen. lepra, Pote antigamente, maba na chien Não é qualquer uma. ezalaki Qualquer pessoa ezaki motomoto te sofria dessa doença. wabande kosufri na maladi wana. Essa doença Pote maladi era oyo símbolo da maldição. ezalaki sembola Era malédiction, símbolo do ezalaki pecado. sembola lisumu. Então quem sofria Oyo essa abande doença, kosufri maladi oyo Israel não tinha lugar. na Israel azalaki na Era esika uma te, pessoa que vivia azalaki fora na moto da akoviva cidade. libanda ville. Aleluia. Amen. Então, quando uma pessoa que tem lepra morre, Tango moto aza na vai maba morrer kufi fora da cidade, akokufa libanda e ville vão lhe enterrar lá, pe acabou a vida bakokunda dele. ye kuna esili Ele vi na não ye poderia viver ye com a akokaki pessoa jamais normal. kovivre na bato baza normal. Aleluia. Amen. Então, a vida do pecado Via lisumu com Deus na nzambe não se junta. basangalaka te. É Amen. por isso quem Ya vive mwana no oyo pecado, azovivre na ele está lisumu fora yaza da libanda cidade. ya Ele ville está fora do yaza Senhor. libanda ya nkolo. Mas aqui, Me awa a Bíblia diz o seguinte: bible elobi boye essa mulher, mwasi oyo essa menina, jeune fille oyo falou com Naamã, com a mulher de Naamã. asololaki na mwasa amani Diz lá alobi em kuna Israel, na Israela existe um profeta. eza na mosakoli moko E o profeta mosakoli não fala por si, alobaka ya pamba mas o te profeta fala na parte do Senhor. mais prophète alobaka na Porque baka profeta nzambe em si po ete prophète não pode fazer nada. akoki jamais kosala eloko Sem Deus, sans nzambe. profeta não pode fazer Profeta nada. consegue Sem eloko te. Deus, Sans Nzambe. pastor não pode fazer Pastor consegue nada. eloko te. Mas quem opera Mais oyo dentro do asalaka pastor, na kati ya dentro paster do na profeta, kati ya é mosakoli Deus o eza Criador do céu nzambe e a mokeli na terra. likolo mpe na se. Aleluia. Amen. Agora a mensagem chegou. Message ekomi O rei rasgou veste. roi pasoli manto Porque para ele po ete mpo na era ye uma provocação. ezalaki provocation Porque esse homem po ete moto oyo queria agora lhe atacar. alingaki Ou atake atacar ye Israel. ye atake israela Isso mexeu com oyo ele. eningisaki roi Enquanto que a situação era outra. etake situation ezalaki A mosusu situação era a citation purificação de ezalaki Naamã. purification ya Naamã amani po ete namani acreditou que há andimaki Deus em Israel. ete eza na nzambe moko na israela curar a sua oyo lepra. akoki kobikisa maba na ye. A Bíblia diz Bible elobi que quando Naamã chegou, ntango nama akomaki Naamã quando chegou, nama ntango lhe akomaki mandaram até batindaki eti a porta de Eliseu. na porte Élysée Lhe mandaram até a porta de Eliseu. batindaki eti na porte Mas Élysée quando chegou na porta me de ntango Eliseu, akomi na porte Élysée Eliseu não saiu para Élysée conversar mpe com Naamã. abimaki te po ete asolana na mani Só deu a ordem apesaka mitindo para Naamã se deitar 7 po ete vezes na amana água. amibwaka Entrar 7 fois na vezes mai na água do Jordão. akota 7 fois na mai ya Jordan. Amados, Bien aimé quando estamos a falar do Jordão, ntango tozolobela Jordan Naamã agora começa a dizer, amana bandi porque a palavra do Naamã diz, po ete maloba amana ele ezoloba está me mandar para ir banhar ya nessa água. zotinda ngai Será naki que kosoka no na meu mai país eske na pays na não ngai tem lá rio? rivière eza te Porque o rio que está no meu país po ete rivière oyo eza na pays na é ngai rio limpo. eza rivière moko ya Mas propre que Jordão, koleka kutu tem Jordan lá Parfar, eza wana tem palfa lá Albana, eza kuna albana são rios que estão lá eza na Síria. barivière oyo eza na Então, Syrie esse, se foi só para banhar, oyo soki ezalaki mpe mpona eu kosokola poderia banhar lá. ngai kutu fai nasokola nde kuna É aonde vem agora a nossa palavra. epai para dizer wana que todo rio não é parole na Jordão. biso eyeba tolobi Porque rivière se nyonso fosse eza para ser Jordan te purificado, po ete so ezalaki ele seria purificado fanda lá. azala purifie kuna Mas por que não foi me mpo na purificado nini lá? azalaki te É purifie porque kuna todas as águas, eza po ete todo bamai rio, barivière não é nyonso como Jordão. eza lokola Mas Jordan te Jordão é um mais rio Jordan diferente. eza rivière moko différent. Aleluia. Porque Amen. ele já banhou no Po ete Parfar ye e eza Albana, sokolaki deja mas não encontrou uma mais solução. akuta solution Mas te ele tinha que banhar mais ye esengelaki naquele asokola rio que ele na negligenciava. rivière wana oyo anegligeaki. Amado, Bien aimé obediência na palavra do Senhor botosi na maloba é nzambe uma coisa muito eza importante. vraimen eloko moko ya motuya Naamã pensou que amana por causa akanisaki do patente que mpo na tem, ntina bapete azalaki nango então ele não pode banhar naquele rio. yakokaki te kosokola na Enquanto que rivière a wana solução etake dentro solution daquele rio eza na kati ya que ele está rivière wana negligenciando. yazo néglige Então não rejeita a palavra do Senhor. koboya parole ya nzambe te Porque a solução, po ete solution aquilo que você na oyo precisa, yoza nango está na mposa palavra do eza na Senhor. maloba nkolo A tua luta, ebitumbama yo para você vencer, Pete yo a longa palavra do eza nde Senhor maloba é que vai te nkolo dar solução. yango ekopesa É solution por amen isso, eza yango palavra do Senhor maloba nzambe é a vida. eza Porque bomoi quando estão mandando pote Naamã ntango bauti para na mane banhar pote no sokola rio Jordão, na rivière é Jourdain porque dentro do eza rio pote na Jordão kati ya há mai ya um Jourdain mistério. eza na mystère amen amen Aleluia. oh jésus Na saída dos filhos de na Israel, sorti ya bana israela quando estavam aí no caminho do ntango Canaã, babande kokende na nzela
quando estavam se direcionando no Cana, Ntango babandaki kose directionner na Kana, a Bíblia diz: Bible elobi. quando chegou no Rio Jordão, Ntango bakomaki na rivière Jourdain, Deus deu a ordem. Nzambe apesaki mitindo. Lá no Mar Vermelho, Kuna na mer rouge, Deus ordenou Nzambe apesa a mitindo. Moisés Epai ya Mose, a dizer ao povo para andar. alobi epai ya peuple A batambola. Bíblia diz: Bible o elobi. vento Mo do pepe Oriente ya Orient começou a soprar ebandaki kose e souffler. criou o caminho Ekelaki no meio nzela das águas. na kati ya bamai. Mas quando chegaram no Rio de Metango Jordão, bakomaki na rivière Jourdain, Deus diz o seguinte: Nzambe alobi boye que o sacerdote ete basouverain pega a arca de eterno santo azwa Deus, arche éternel E mete mosantu no te ombro. atsango na mas lipeka. quando vão pisar as águas, Metango bakonyata na bamai o rio rivière vai se dividir. ekokabwana. E quando os sacerdotes Ntango basouverain meteram batiaki no ombro deles, na mapeka na bango arca, arche, pisaram nas águas, banyataki mai lá o rio se abriu. wana mpe O povo balefongwami começou a passar. pepe babanjoleka. Mas existe uma coisa que Deus Mezani ordenou. loko moko Nzambe Diz ao atindaki Josué, alobi epai ya Joshua, Tira 12 pedras longola mabanga nyonso dentro das na águas kati ya e bamai, pega 12 pedras peza fora 12 mabanga e libanda coloca lá. tiango kuna. Amen. Número 12. Numéro 12, 12 pedras que colocaram. 12 mabango batiaki Colocaram lá altar. batiaki kuna etumbelo o. E quando estamos a ver o número 12, Ntango estamos a ver tozotala aliança. numéro 12 eza numéro moko Quer alliance dizer, Deus elingolo banzambe colocou altar atiaki e etumbelo ele fez aliança yasalaki naquela água. alliance na mai wana. Mas não é alguma coisa que fizeram. Mais No Parpar eloko e moko Abana. te oyo basalaki kati na mer No rouge. Parpar e Abana não havia Na altar. papa abana ezalaki na etumbelo te. Lá no Parpar e Kuna na Abana papa mpe abana não havia aliança. ezalaki na alliance Mas a te. aliança estava onde? Mais alliance ezalaki No wapi? Jordão. Na Jordan. Altar estava onde? Etumbelo ezalaki No wapi? Jordão. Na Jordan. Aleluia. É Amen. por isso Yango wana lhe disseram: balobaki vai se deitar 7 vezes. ekende komibwaka 7 fois. 7 vezes. 7 fois. 7 vezes. 7 fois. Quando ele entrou 7 Ntango vezes, yakotaki 7 fois ele encontrou repouso. yakutaki repos. Porque a Bíblia diz: Po ete Bible Deus elobi trabalhou quantos Nzambe dias? asalaki 4 jours. 6 dias. 6 No jours. 7º dia, Et 7e jour. Deus fez o quê? Nzambe asalaki nini? Sentou. Nzambe Foi o afandaki. dia de repouso. Ezalaki mokolo ya É por isso repo. Cristo está Yango wana dizendo: Kristo azoloba Vinda em "Oh, mim. boya epai na ngai, Vinda em mim. boya Eu epai sou na o ngai." 7º dia. Nga naza Quando 7e você jour. entrar no Soki 7º yo dia, koti na a 7e vida jour, do pecado vai evia acabar. lisumu ekosila. Aleluia. Amen. Quando você entra no Soki 7º dia, okoti na 7e jour, amado, bien-aimé, haverá solução. ekozala na Você será solution. uma pessoa purificada. Oyo kozala mutu mopurifie. É por isso, Yango wana na mão tem que entrar 7 vezes. amani esengela kota Aonde 7 fois. havia altar. Epai etumbelo ezalaki Então, Parpar e Albana parpa mpe alban não tinha lá altar. ezalaki kuna te na etumbelo. Não tinha aliança com ezalaki na Deus. alliance te na Você Nzambe. pode entrar, Yokoki vai kokota sair de jeito okobima que lolenge você entrou. oyo Mas aonde yokotaki. há aliança, Epai alliance aonde há ezali altar, epai quando etumbelo uma ezali pessoa etango entra, moto moko vai sair uma pessoa akoti diferente. akobima moto différent. Amen. Aleluia. Amen. Quando você entra, você, Soki a tua okoti vida vi na vai yo permanecer na mesma. ekowumela kaka bongo te. Aleluia. É Amen. por isso que Jesus Yango wana Yesu escolheu 12. aponaki 12. Jacó Jacob também nasceu 12. abotaki mpe 12. Então, dentro do 12, Na kati ya 12 há um mistério. eza na mystère. Dentro do Na Jordão, kati ya Jordan havia mistério. ezalaki na mystère. Porque dentro da Po ete na aliança kati ya alliance há poder, eza nguya purificação. purification. Quem entra na Oyo aliança, akokota na alliance sétimo dia, oyo ya 7e jour Jesus Cristo, oyo eza Yesu Kristo aquele que trabalhou na 6 oyo dias, asalaki e 6 sétimo jours dia oyo na repousou. 7e jour O arepozaki. pecado acabou. Via lisumu esili, A vida do pecado acabou. via lisumu E esili, você será uma pessoa transformada. yo kozala moto mo transforme. Por isso ele diz: Yango wana yalobi todas as coisas biloko que nyonso forem entregues, epesameli ngai vinde a mim todos boya vocês epai na ngai que bino são nyonso cansados e o oprimidos. bolembi vos boza aliviarei. charge ngai nakopesa bino Outra kimia forma na podemos lolenge dizer, ya mosusu tokoki koloba aproxime, entra pusana no Jordão. kota na A Jordan tua pele poso não na vai yo permanecer na mesma. ekotikala A lolenge tua moko lepra te vai lepre na acabar. yo kosila. Oh Aleluia. Jésus, oh Tua Jésus, lepra vai acabar. mabano ekosila. É por isso que eu vim te Jésus dizer, yango wana na ye koloba na yo
Deus está presente. Oh, Nzambe aza présent. Jesus Amen. Cristo está Yesu Kristo aza présent. Então, nesse sacrifício, Na sacrifice oyo, seja determinado zala déterminé. algo amado Eloko que bien você aimé. que já se fechou. Oyo sombone kangama bandakala. Eu vou te dizer Ngana koloba na algo que yo. você pode fazer aqui. Eloko yoko kosala wa. Renova a tua aliança. Renouvelle alliance na yo. Seja você. Zala yo. Seja verdadeiro na Zala presença do véritable Senhor. na présence en Kolo. Amen. Seja verdadeiro Zala na presença do véritable Senhor. na présence Não en vem Kolo. com hipocrisia. Koya hypocrisie. Mas seja Oh, filho mais de zala mwana na Nzambe. Senhor Ekolo. transformar a tua situação. Akobongo na situation Algo na vai yo. mudar na tua Eloko ekochange na vie na Olha yo. Naamã. Tala Era Aman. pagão. Azalaki païen. Alguém que não conhecia Moto Deus. ayebaki Mas Nzambe te. quando obedeceu, Letango ya entrando tosaki. no Jordão, Akotaki na a Bíblia Jordão. diz que a Bible pele dele que poso na ye. purificou-se. E purifiaki. Se tornou como a pele Ekomaki lokola poso. de uma criança. Ya mwana bebe. Então, em Jesus Cristo, Oh, na Yesu Kristo. há perdão. Eza na pardon. Mesmo que você matou, Ata ke yo mas se boma. você se entregar na verdade, Mais soki omikabi vraiment na solo. vai apagar Ye o seu pecado. akoboma masumu na yo. isso que você fez vai ficar Oyo no yo passado. sala ekotika na passé. Ele vai contar a Ya tua vida. kokonte vi na No yo. momento em que Na moment ete. você se E arrependeu yo se repentir. e para frente. Pe liboso. Aleluia. Amen. É por isso eu vim te confirmar. Yango wana na ekokonfirme yo. Toda água, Mai nyonso. todo rio Rivière nyonso. não é Jordão. Eza Jordan te. No Amen. Jordão havia altar. Kuna No ezaki. Jordão havia aliança. Na Jordan etumbelo ezaki pe alliance. Entrou lá 12 pedras. Ekotaki kuna 12 mabanga. E para atravessar aquela água, Mpona kokatisa mai wana. foi a fazer esforço. Ezalaki te ne Porque fort. no Jordão ninguém faz Na esforço. Jordan moto asaki fort Mas aza enquanto que te. lá Mais- encontra-se aliança, Boni kuna ekutami é só alliance. você acreditar. Ezaka yo nde É só ndima. você Ezaka obedecer. yo tosa. Quando você vai entrar, Ntango yokokota. você vai sair uma sua diferente. Yokobima moto moko différent. É por isso eu te confirmo. Yango wana na confirme yo. Jesus Cristo está presente. Yesu Kristo aza présent. Ele é Deus da aliança. Yaza nzambe alliance. Ele diz: Yalobi. esse sangue Makila oyo. é o sangue da nova aliança Eza makila nouvelle que alliance. foi derramado por vós Oyo esopamela e para bino. toda a humanidade. Mpona humanité nyonso. Quem vai entrar nessa aliança, Oyo akokota na alliance oyo. ele, a vida dele Vi na ye. não vai permanecer a vida antiga, Ekotikala vi ya kala mas te. ele terá a nova Ye vida. akozala na vi ya Ele sika. receberá a Ya nova kozwa identidade. identité A sika. situação que te incomodou há Situation anos, etungisa yo pendant o Senhor l'année. vai transformar essa Koloko situação. bongo la situation oyo. Amen. Aleluia. Amen. É por isso, Yango wana. todo rio não é Jordão. Rivière nyonso eza Jordan te. Você já fez o sacrifício, Yo so sali déjà tout. mas esse sacrifício Mais sacrifice é oyo. um sacrifício diferente. Eza sacrifice moko différent. Alguém está comigo? Moto moko aza elongo na Alguém nga. acredita Est-ce que comigo? eza na moto andimi elongo Diga na glória ao nga? Senhor. Loba gloire en Nkolo. Glória ao Senhor. Gloire en E Nkolo. começa a declarar Banda agora. kodéclare Diga, pa yo Senhor kote. Jesus Loba Cristo. Nkolo Yesu. Eu declaro, Nga na déclaré. no nome de Jesus Na Cristo, kombo na Yesu Kristo. tudo Nyonso. se levantou na minha vida. Etelemela vi na Tudo que se ngai. levantou Nyonso para etelema. destruir a minha Mpona vida, kodétruire vi na eu ngai. declaro em Nga na nome de déclaré Jesus na Cristo, kombo na Yesu Kristo. tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Nyonso ezokwenda mabele na kombo na Yesu. Declara junto comigo. Déclaré longo na ngai. Senhor Jesus, Bele Yesu. eu vim declarar, Ngana ye kodéclare. Na minha vida. Na vi na ngai. se os meus pais, Soki baparent na fizeram ngai aliança com basalaki Esteban, alliance na molili eu não sei, nga nayebi mas te uma coisa que eu leloko moko nga Desde que eu nayebi acreditei em ete Cristo, so nga na ndimeli eu entrei na nova nga aliança. nakoti na nouvelle Eu entrei alliance na nova nga família. nakoti na nouvelle Eu, por isso, famille eu declaro yango na nga na déclare das alianças alliance das nyonso trevas que foram ya molili feitas esalama na minha família, na famille na na ngai minha família. na famille na Eu ngai declaro nga dia na de déclare mokolo ya que lelo tudo agora na nyonso está sendo sikoyo destruído. ezobebisama Está sendo destruído. ezobebisama Está sendo destruído. Se ezobebisama alguém fez aliança soki moto asali da alliance feitiçaria ya para kindoki destruir a vida mpona da pessoa, détruire bato eu declaro enanga agora, deklare sikoyo pelo sangue de mpona Jesus makila Cristo, yesu pelo kristo sangue de Jesus mpona Cristo, makila yesu pelo kristo sangue de Jesus mpona Cristo, makila yesu a kristo destruição da aliança das trevas, kobebisama a molili destruição da aliança das trevas, kobebisama aliança eu molili declaro, nanga em deklare nome de Jesus na Cristo, kombo na yesu se alguém kristo fez um soki pacto moto asaki com as trevas na molili para destruir a minha vida, eu declaro hoje, eu declaro hoje, pelo sangue de Cordeiro, esse alto vai cair, esse pacto vai cair, esse pacto está caindo, em nome de Jesus, eu declaro, na minha vida,
Il faut andar. La nouvelle alliance, Yangwana na déclaré destruction la famille nangai na ndako nanga kolo na yeko déclaré soki moto déclaré et la famille nangai moto moto ya ko lelo ngana lobi na nouvelle famille la famille de l'antique la famille Yesu Kristo no mundo para destruir as obras das trevas, as obras das trevas. Eu declaro fora da minha vida, Marie de vie, libanda vida ngai, nossa buju, libanda vida ngai, pauvreté, libanda vida ngai, avutema, libanda vida ngai, misala molini, na tombo na Yesu, declare em nome de Jesus, declare em nome de Jesus. Se havia uma declaração que fizeram, que você não vai entrar no próximo ano, cavaram um buraco no teu caminho. Hoje eu vim declarar, eu não vou entrar naquele buraco. Se alguém declarou, vai sair a minha com o meu casamento, se meu casamento não vai sair, hoje eu vim declarar, eu vou casar. Nana Kobala, Nana Kobala, bonne gloire à Zabé, Nana Kobala, bonne gloire à Zabé, la Kobona Yesu, Nana Kobuka, Nana Kobuka, Nana Kobuka, l'énergie Yosa, se ele falar, você também tem que falar. Se ele declarar, ce qui va déclarer, eu preciso declarer, na Kobona Yesu, libanda vinangai, doença maligna, maladie malade, libanda famille nangai, malade abolini, se alguém fez o pacto, consciências ocultas para destruir a nossa vida, eu declaro agora fogo. Fogo! Moto! 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 Em nome de Jesus! Fogo! Moto! Em nome de Jesus! Declare em nome de Jesus! Declare na Kombona Yesu! Declare na Kombona Yesu! Yesu yomonaka! Negativo na tua vida! Negativa vida yo! Você vai declarar! Yo lelo so declare! Lelo Yesu loba! Yesu sengare koya! Yesu sengare koya! Porque Yesu asa présent! Yesu asa présent! Você entrou na nova aliança! Foi eu conta na nova aliança! Na Kombona Yesu! Em nome de Jesus! Na Kombona Yesu! Em nome de Jesus! Na Kombona Yesu! Em nome de Jesus! Na Kombona Yesu! Começa a declarar! Bande declarer! Começa a falar mais! Bande loba bien aimé! Não tema! Loba kobangate! Kobangate kozana kobangate! Yesu ayeli elonga! 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 Na Kombona Yesu! Na Kombona Yesu! Fizeram um plano para acabar com a tua vida, te mandaram tala, te mandaram doença, da feitiçaria, tudo hoje vai cair, tudo hoje vai cair, porque Senhor me trouxe a vitória, Senhor Jesus me trouxe a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declara em nome de Jesus. Declare na Kombona Yesu.
Déclare le nom de Jésus. Fale le nom de Jésus. Entra, amado. Entra na profundeza. Começa a olhar muito bem a tua vida, na tua família. Será que nem existe pessoas que o marido já expulsou? Ela não fez nada. De pé para a mão, lhe expulsaram. Mas hoje é o dia. Você vai entrar no Rio Jordão. Você vai entrar no Rio Jordão. Jesus Cristo está presente. Ele vem para purificar essa lepra. Ele vem para purificar essa lepra. Alguém declarou. Você não vai nascer. Ele diz que fechou a tua barriga. Mas hoje, aproveita como Naamã. Naamã vem distante. Compreendeu a graça. Ele entrou. Mas você também entra na profundeza. Não deixa tempo. Não deixa tempo. Desafio. Diz que a tua vida não vai mudar. Ele é dono da tua vida. Mas hoje, Jesus vem dizer que a última palavra dele. Eles são donos da tua vida. Eles não são donos da tua vida. Naamã duvidou. Mas quando entrou, ele purificou-se. A pele mudou. A pele mudou. É por isso declara. Manda fogo. Manda fogo. Em cima da panela dentro do feijão. Se eles esperaram no quimbo, o fogo vai chegar até lá. O fogo vai chegar até lá. Porque Jesus Cristo não precisa do transporte para chegar na Europa, para chegar naquele quimbo que enteraram a tua vida. Ele não precisa de avião, mas a palavra dele vai chegar lá. Ele é omnipresente. Ele é omnipresente. Em nome de Jesus, declara agora. Manda fogo. Começa a destruir. Começa a destruir. Começa a destruir. Que declarou. Você também vai declarar. Em nome de Jesus, dono do céu e a terra, é Jesus Cristo. Ele está presente. Ele está presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jésus. Continua a declarar. Continue a declarer. O que que você está pedindo? Naamã queria cura. Naamã que lhe incomodava era a lepra. Mas você, o que está te incomodando? O que está te incomodando? O Senhor está presente. Ele quer falar. Ele quer falar. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou cansado. Estou cansado. Diga alguma coisa. Estou cansado. Diga-me alguma coisa. Estou cansado. Diga-me alguma coisa. Oh, nosso Pai que está no céu. Oh, nosso Pai que está no céu. Estou cansado. Essa situação me incomodou tanto. Mas o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é que tem a última palavra. Senhor, eu vim declarar pelo poder, sangue da nova aliança. Algo tem que mudar na minha vida. Algo tem que mudar na minha vida. Jésus, déclarez. Seigneur Yolongwa, Seigneur Oumeni Tango Molayi. Nzamboyo. Sabawote. Sabawote. Papa ensemble.
Nakomona Yesu. Nakomona Yesu. Liloba suka bobo na simba pepa na yaya.